Olá traders, bom dia, Vini Lang aqui, a atualização da Celestia, que está com um padrão de price action bem bonito e passar aí pontos de suporte no curto prazo, de um prazo um pouco maior e possíveis alvos. Beleza? Então já se inscreve no canal aí para não perder atualizações e oportunidades. Bom, até estava olhando o gráfico dela aqui, padrões bem característicos de armadilhas e bem bullish, se a gente olhar o diário. A gente tem alguns armadilhas abaixo de range, seguidos de uma redefinição de range. Então, isso é o padrão mais bullish que a gente pode ter no criptomercado, acredito, tá? Que é justamente esses stop loss hunts, tocando em regiões de suporte anteriores do diário, por exemplo, essa LTA aqui que o preço tocou. E em seguida a gente tem a redefinição de range. Então, bem bullish, tá? Eu até estava olhando aqui, tentando pensar numa estrutura de Fibonacci para conseguir exatamente estipular alvos. Tive dificuldade para ser sincero, tá? Isso aqui tem características de uma onda 4, porém antes aqui não teria exatamente um 2 3 muito certo. Então eu ainda estou com esse Fibonacci aqui, que foi uma extensão que eu tinha traçado basicamente quando ela formou esse topo. E ela tem respeitado uns pontos aqui, né? Podem ver que, por exemplo, essa extensão de Fibo aqui, ela basicamente dá pontos de suporte e resistência quando o preço ele já está dentro de uma onda de impulsão, tá? Então é bem comum a gente ter rejeições aqui nessa primeira região do 0,61, tá? E em seguida reteste aqui entre essa região do 0,382 e 0,23. Então ela fez isso, tá? Aqui a gente teve uma, duas, três, quatro rejeições. Aqui a gente teve uma rejeição também, né? Da tendência de baixa. Em seguida uma redefinição de range. Então eu vou manter essa extensão aqui, tá? Que é basicamente desse fundinho aqui, para ver se o preço ele respeita, tá? E a partir disso, com mais price action, eu vou conseguir estipular melhor o padrão, tá? Pelo menos ele tem respeitado. Se a gente pensar ainda nesse Fibonacci, tá? Nessa extensão, ela teria um ponto aqui na região dos 19,50, tá? Que seria basicamente próxima região que essa impulsão deve dar uma segurada, digamos assim. E posteriormente essa região aqui, e depois a região aqui dos 38. Então percebam que bastante bullish e bastante volátil, tá? Então se continuar dessa forma, tá? Ela iria parar, digamos assim, para fazer um movimento corretivo maior próximo à região lá dos 50 e poucos dólares. Ela tá 15, né? Então, eu acho que é um dos gráficos mais bullish, tá? A gente tem, então, nesse tipo de gráfico, a melhor estratégia eu acredito que seja ir comprando aos poucos à medida que o preço vai chegando em suporte, tá? Pelo menos após esse price action. Então, eu acho muito difícil ela voltar e perder essa região dos 11. E é isso, tá? Então, por exemplo, para quem está comprado, tá? Eu acho que só deixa o stop aqui e se mantém comprado, tá? Não há motivo para vender. O price action está muito bonito. Percebam só o volume aqui, decrescente na correção, finalizando aqui com uma armadilha. E não pensem, tendências, tá? Geralmente elas terminam e se iniciam, né? Ou se iniciam e terminam com um volume significativo e especialmente também deixando pessoas presas, tá? Em diferentes tempos gráficos isso ocorre e a gente consegue ver a partir desse volume também redefinição de range. Então aí a gente geralmente tem possíveis trades, a gente tem possíveis oportunidades porque a relação risco-retorno ela é boa. Então a gente tem aqui, por exemplo, né, um volume decrescente, aqui a gente consegue ver um volume bem maior que o volume da correção, que foi o volume que basicamente finalizou a correção, esse aqui. E agora a gente começa a ver um volume de redefinição de range. Então o price action está bem bonito
e a tendência de alta, tá? Eu acho difícil ela voltar para testar esse ponto de controle aqui. Então, pensando em micro suportes, digamos assim, tá? Tem essa região aqui que é um baita suporte, porém eu também acho que ela não vai vir testar novamente essa região, por quê? Porque ela já testou, tá? Então sempre os suportes, eles, digamos assim, eles são mais significativos no primeiro teste. Então ela já teve esse price action aqui, ó. Tá vendo? Esses dois Gs aqui, e em seguida esse candle aqui fazendo essa armadilha no curto prazo, com essa redefinição de range. Então isso aqui, né, ele traz um suporte também do curto prazo, tá? Então aqui poderia até ter um scalp aqui nessa região. Então fiquem atentos a essa região aqui, para esse possível scalp aqui, tá? Teria que ver bem certo o stop, acredito que abaixo aqui seria suficiente para buscar um alvo aqui nessa região dos 16, tá? É um ponto de atenção, não deve ser um topo assim muito significativo, mas é um ponto de atenção. E eu acho que é isso, tá? A melhor estratégia é realmente ir comprando aos poucos, tá? Eu gosto de pensar em triângulos aqui de compras, tá? Que representam bem a ideia, que é basicamente você iniciar, tá? Com uma posição menor e escalando ela até o suporte mais significativo num tempo gráfico, por exemplo, do diário, tá? Que é, digamos, o que ela está fazendo, tá? Pode ser até assim, nessa região aqui, tá? Aí vai depender do tempo gráfico que você está operando. E isso, pelo menos, tá? Até você ter uma redefinição de range clara em outro tempo gráfico que você possa operar em outro tempo gráfico, tá? Então, se a gente olhar, por exemplo, agora 15 minutos, tem alguns pontos, tá? Que primeiro esse ponto aqui, né? E essa LTA. Então, eu acho interessante seguir, já que ela teve esse movimento forte no diário, seguir aqui tempos gráficos menores, tá? Para ter o posicionamento na moeda, não ficar aguardando, sei lá, voltar lá para os 10, 11 dólares, que é difícil. E ter então entradas em tempos gráficos menores, porém ter aqui alvos nos tempos gráficos maiores ainda, a gente tem boas relações de risco-retorno a partir disso. Tá? Então, a sugestão é essa, tá? Para quem está de olho para Celestia, tá? Tá assim, essas duas LTAs, deixem no gráfico, fiquem de olho, à medida que o preço toca na região, tá? Da LTA, que nem teve, por exemplo, esses toques. E tempos gráficos menores aqui também, prestar atenção nessas redefinições de range do curto prazo que podem dar oportunidades, tá? Tipo, por exemplo, que nem essa redefinição de range que a gente teve aqui. Então percebam também o mesmo padrão, né? O volume crescente, aí a gente tem um volume maior. Então isso basicamente significa que se o preço voltar aqui, essa região vai ser suporte. Como já teve um teste aqui, a gente pode ter uma operação aqui no 15 minutos, tá? Então acho que é basicamente essa estratégia da Celestia, tá? Ficar atento ao curto prazo e as redefinições de range para buscar por entradas, mas se manter bullish em tempos gráficos maiores, né? E buscar alvos maiores aí para ela, tá? Então, novamente, pontos de atenção: 19, tá? Aqui talvez 16, não sei, mas aqui 25, 37. Então bastante bullish. Ela teve um price action bem parecido na paridade BTC também, tá? Então, talvez até que esteja um pouco mais claro o gráfico, tá? E então poderia ser até um padrão diagonal aqui, ABC, tá? E ela estaria aqui dentro da onda C para cima. Acho que seria talvez até um pouco mais fácil de definir, tá? Mas o principal é o price action, que está bem bonito. Esse price action aqui é um dos price actions mais bullish que a gente pode ter, se não o mais bullish, tá? Que é essa rompimento para baixo do range falso, pessoas presas e redefinição de range acima, tá? Então, na paridade BTC, mesma coisa, redefinição de range aqui. Nessa região a gente pode ter uma compra de Celestia, tá? Para quem compra na paridade BTC. Bem claro que esse trade, tá? E o alvo, eu deixaria, deixaria estopar esse trade, tá? À medida que o preço for subindo, eu subiria o stop, iria adequando a posição, mas extremamente bullish
e provavelmente aí deve seguir a tendência de alta, tá? Então é isso, tá? Atualização da Celestia, espero que vocês estejam comprados. Eu não estou. Comprei um pouquinho agora, na verdade, sim, aqui nesse rompimento, mas pretendo comprar um pouco mais, tá? Falando de sentimento, a gente tem aqui Aggregate Predicted Funding Rate. Vou até fazer um vídeo sobre esse indicador aqui nos próximos dias, bem interessante. Tem ele aqui dando um sinal de compra. Quem quer no Open Interest tem liquidação. Tem subida no Open Interest com queda no Ratio. Realmente está bem bullish todos os cenários aí possíveis da Celeste. Paridade de BTC, sentimento, price action, redefinição de range, volume. Tem tudo para continuar alta, tá? Então é só ficar atento a suportes no 30 minutos e a suportes no 2 horas, aqui 4 horas, para pensar em se posicionar nela, beleza? Então essa foi a atualização da Celestia e uma boa restante de semana a todos. Até mais.